Bem, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor deputado federal Bolsonaro, que a gente começar tudo de novo, faz de conta que ninguém viu, né? É para o senhor primeiro dar o seu boa tarde já para todo o telespectador que está nos acompanhando e eu vou bombardear de pergunta agora. Vamos lá. Primeiro a sua... Vai ter ricochete aqui. É, né? Mas aí já comece dando fazendo as suas referências, reverências ao povo paraibano que está nos acompanhando agora. Por favor. Fui muito bem recebido aqui. Estão me dizendo aqui que você abre mão da formalidade e tudo, mas seja formal. Manda um abraço pro pessoal primeiro aí. Um abraço a todos os paraibanos, tá ok? Fui muito bem recebido no aeroporto de João Pessoa. Estou aqui... Quebra danada ali, né? Mas aquele pessoal é o pouco mortadela, né? O pessoal que é pago para fazer aquela manifestação. O que aqueles índios estão fazendo lá? Que mensagem eles querem? Querem mais terra para eles ainda? Eu tenho um projeto em Brasília e no que depender de mim, nós botaremos um fim nessa indústria de demarcação de terras indígenas. Pera aí, que isso é um assunto já, mas o que eu quero saber agora, mostrei um monte de violência. O governo federal chegou, fizeram uma campanha tremenda de institucional para nós desarmarmos, entregarmos as nossas armas, todo mundo correu. Eu fui lá, cheguei lá, tá aqui minha arminha, tá aqui, todo mundo entregou a arma. E esqueceram de tirar a arma da mão do bandido, então o povo brasileiro está preparado a se armar de novo, deputado? Não vai sair todo mundo matando a bandidagem? Olha, na época daquele período militar, você comprava a sua arma na Mesbla. E o número de mortes por arma de fogo, por 100 mil habitantes, é extremamente pequeno. Hoje, com o cidadão de bem desarmado, você está estimulando o marginal a ganhar vida, roubando o cidadão de bem. Esse é o retrato da realidade brasileira. No que depender de mim, grande parte dos integrantes da Comissão de Segurança Pública da Câmara, nós vamos revogar o Estatuto de Desarmamento e fazer com que o cidadão de bem passe a ser um direito dele possuir uma arma para portá-la dentro da sua casa. A partir dos 21 anos de idade, é isso? Baixa para 21 anos de idade, sim, por que não? O senhor não teme essa questão de o povo estar vivendo um momento de violência em todos os cantos do território nacional? E de repente formar as milícias, sair atirando e matando bandido? Você não vai formar milícia com arma legalizada. Ninguém vai comprar uma arma, deixar lá os teus documentos com a numeração daquela arma para cometer qualquer tipo de violência ou crime aí fora. Por quê? Caso aquela arma fique pelo caminho, o seu portador seria facilmente identificado. Então pode ter certeza que isso não vai acontecer. Hoje o crime tem aumentado em número e muito, exatamente porque o bandido sabe que nós somos aqui uma grande manada de cordeiros que não temos como reagir à sua sanha criminosa. Ô Renan, nosso jornalista Renan tem uma pergunta a fazer. Por favor, Renan. Pode entrar em cena aqui conosco. GB, bom dia, Jair, bom dia, Eduardo, que está aqui presente, os deputados. Eu estou todo dia acompanhando essa violência desenfreada que se alastra pelo Brasil e aqui na Paraíba, parece que mais em qualquer outro estado da federação. A minha pergunta é, muitas pessoas na rua me questionaram que o senhor seria a volta da ditadura militar aqui para o Brasil. A ditadura militar seria a solução para essa violência que a gente vê todo dia na rua? Aquele período foi apelidado de ditadura militar. Pegue qualquer um com mais de 60 anos de idade e pergunte como ele vivia naquela época. Você tinha liberdade total. O bandido é que não tinha. Hoje quem está preso somos nós. O que o povo quer é a volta dos valores daquele período, onde a família era respeitada, onde a professora tinha como exercer sua autoridade na sala de aula, onde se ministrava educação moral e cívica, onde tu cantava o nacional antes na sala de aula, onde você, quando a professora adentrava a sala, você se levantava e chamava de senhora e não de tia. Então esses valores, em especial, o povo está clamando por sua volta. Agora, não houve ditadura e nem golpe. Tanto é que quem caçou João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. E esse mesmo Congresso elegeu Castelo Branco presidente da República. Essa, então, é o início de uma realidade que falta aqui ser contada para a população. E não a realidade, né, que foi contada numa dita Comissão Nacional da Verdade, onde a senhora Presidente da República indicou os 7 integrantes para a mesma. Contou a historinha que interessava para eles. Este pessoal nunca teve amor à democracia. Muito pelo contrário, estamos vendo hoje em dia onde poderemos chegar. E algo mais grave do que uma pessoa perder a sua vida, é perder a sua liberdade. Que uma pessoa sem liberdade é um morto-vivo. Por isso nós temos que brigar. E eu entendo que a campanha de desarmamento do governo federal é por um projeto de poder. Povo desarmado é povo que não reage a absolutamente nada, é povo dominado. E nós não podemos admitir isso daí.
O senhor falou em liberdade, o senhor acha que naquele período haveria um programa como esse? Eu, como jornalista, poderia estar fazendo esse tipo de pergunta para o senhor? Sem problema nenhum. Essa censura que apregou, alguns que sofriam isso daí. E tinha algum tipo de censura, sim, como hoje também tem. E entendo que hoje é muito mais violenta. Você pode ver, em 1974, na Academia Militar das Agulhas Negras, nós cadetes nos cotizamos e o humorista Jô Soares foi lá fazer um show para nós. Foi a época que esse pessoal mais ganhou dinheiro. O jornal Pasquim, todo mundo, não faltava matéria para os jornais para ele. Você tinha direito de ir e vir para onde bem entendesse no país. Agora, essa questão da imprensa existia naquele tempo que quando a esquerda, né, os guerrilheiros sequestravam uma autoridade, por exemplo, como houve o sequestro do cônsul japonês, embaixador americano, embaixador suíço, entre tantos outros, uma matéria escrita por determinado jornalista, com determinadas palavras, era senha, por exemplo, para que aquele jornalista fosse, aquele embaixador fosse executado. E existia esse tipo de censura em cima de alguns jornalistas específicos. Agora, 3, 4 dias depois, a matéria estava liberada. Então, não é verdade essa censura escancarada ter havido naquele momento. Teve um caso do Geraldo Vandré. Sim. A música dele, pegaram o Geraldo, trancaram lá e ele foi obrigado a ficar ouvindo aquilo e quase foi à loucura. Você lembra desse fato? Eu lembro desse fato, sim. Alguns fatos lamentáveis que ocorreram. Agora, você não tem lugar nenhum no mundo um regime 100% certo, não tem. Agora, é a mesma coisa hoje em dia. Estamos liberando agora aí, ainda não chegou no finalmente da votação, né? Que nos banheiros públicos, se um homem casa, um de nós se sinta menina, pode ir no banheiro das mulheres. Isso é um crime. Naquele tempo isso não aconteceria, pode ter certeza disso. E até o judiciário daquele tempo, sem querer generalizar, tinha uma responsabilidade muito maior do que hoje nós temos, em especial nos tribunais superiores. Já que você tocou no assunto de banheiro de menina e menina, menino e menina, menino e menino, menino, tudo misturado, né? Você não está remando contra a maré, não, né? Realidade de casamento aí de homem com homem, mulher com mulher, deputado federal? Eu estou desconfiando de você aqui. Não. O povo está perguntando como é que é essa sua, coloca um movimento LGBT e vários outros movimentos que vão, e de repente eu lhe vejo abraçado também com gente. Não, mas eu não tenho nada contra homossexuais, né? O Amin Kader, por exemplo, que é da imprensa, da televisão, né? O encontro sempre caminhando na barra, conversamos, e já deu até beijo em mim aqui do lado, sem problema nenhum. Agora, ele, inclusive, pode ter certeza, ele é contra esse ativismo gay. Nós queremos ter as nossas intimidades com a nossa companheira sem estar às vistas de terceiros. Agora, por que os homossexuais querem em público manifestar este carinho entre eles e nós em público temos que aceitar? Imagine eu almoçando com a minha esposa, tenho uma filha de 5 anos, chegam 2 barbados e começam a se beijar no restaurante. Você dá porrada nele? Olha, a minha primeira providência é levantar-se da mesa, tá? Ir para outra mesa ou sair do restaurante. Agora, isso, pelo projeto de lei que foi sepultado agora há pouco no Congresso, dava para mim e para minha esposa 3 anos de cadeia inafiançável só porque se levantava de uma mesa e ia para outra. E essa questão de banheiro também é gravíssima. Imagine você, pai. Você, pai, que está nos assistindo aqui, você, mãe. Uma filha de 6, 7, 8 anos de idade. Numa escola como previsto e publicado no Diário Oficial da União. Os meninos que, porventura, se sintam meninas, podem frequentar o banheiro ou o vestiário das meninas. Então, a sua filha de 6, 7, 8 anos vai no banheiro fazer a sua necessidade. E, de repente, tem um marmanjo lá de 12, 14 anos, que diz que está se sentindo menina. Isso é mais constrangedor, isso é um crime. Você não pode permitir isso. Infelizmente, o governo federal admite isso. Isso é publicado em Diário Oficial da União. E o nosso Supremo Tribunal Federal, espero que não chegue ao final da linha, permitindo que nos demais banheiros do Brasil passe a ser unissex. Que agora, como é que a gente sentiria? Tu falou em porrada, né? A minha esposa sai do banheiro com a minha filha e vê, olha, tem um homem lá dentro, lá, um barbado lá, uns 30 anos de idade, balançando o piu-piu lá dentro para todo mundo que entra. O que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto? Ele vai ter uma reação. Então, o ódio aos homossexuais, o que existe, sim, mas está sendo agravado e aumentado exatamente por medidas você diria iguais a essa. E por uma minoria? Porque, na realidade, você diz assim, eu não concordo nem admito com essas práticas públicas, mas cada um tem o direito de viver a vida que sem problema quer. Nenhum. Quem é que não tem? Quem não tem amigos homossexuais? Se tu fala que não tem, tu está mentindo. Quem é que verdade, não tem? Então, sem nós dúvida, temos. sem dúvida. Agora, você pode ver, as lésbicas, as mulheres gays, bonitas, não vão no banheiro dos homens.
Porque os homens querem ir nos banheiros das mulheres. O que soma isso para a preservação dos valores familiares? Absolutamente nada. Nos desgasta cada vez mais. E um governo federal tem que entrar nessa questão exatamente do lado da maioria. As leis têm que existirem para beneficiar a maioria e não a minoria. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se é para beneficiar a minoria, alguns dizem que o pedófilo nasce pedófilo. Então vamos protegê-los. Mas o governo já está protegendo o pedófilo. Através do site Humaniza Redes, se nós dermos a volta aqui, num canto qualquer, vemos um homem abusando sexualmente de um menino de 3 anos de idade, você não pode chamar a polícia para prendê-lo. Você pode até chamar a polícia, mas ele tem que ser submetido a um laudo psiquiátrico. Caso ele sofra de transtorno, ele não tem que ir para a cadeia, e sim para o hospital. Esse é o nosso Brasil. Ainda bem que em alguns casos por aí, né, se resolve, como aqui no nosso querido Nordeste, na peixeira. E tem que ser assim. Porque não dá mais para esperar que o governo, que os políticos, que o presidente da República, que o judiciário nos defenda. Não existe mais essa possibilidade. E o crime estão cometendo com criancinhas de 4, 5, 6 anos de idade em nome de uma causa minoritária. Quem quer ser gay, vai ser feliz. Tá? Eu quero mais que você fique rouco de tanto urrar de felicidade com o teu marido no motel atrás da bananeira, seja onde for. Mas não podemos admitir que esse tipo de comportamento venha para o nosso seio, em especial nas escolas públicas. Seria atingindo impor a família. Seria impor a família. Inclusive na questão da ideologia de gênero, um nome bonito, né? O que o governo prega, ele perdeu na Câmara dos Deputados. E agora, via município, está tentando ressuscitar a tal ideologia de gênero. O que acontece com isso? Quer que ensine nas escolas que o menino e a menina, ela não nasceu menina, ele não nasceu menino. Ele vai decidir o seu sexo mais tarde, lá na frente. Isso é uma covardia, me desculpe o palavrão, é uma canalice para com as criancinhas. Não podemos admitir isso. Pode continuar me chamando de homofóbico, não vou sair dessa luta. Ok, só um instantinho, porque vai falar sobre impeachment de Dilma, de Lula, nós vamos falar sobre MST, vamos falar um monte de coisa polêmica, Renan. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado, Biel. Deputado, enquanto você tomou uma aguinha, eu pedi uma aguinha aqui para o deputado. Dilma Rousseff é o tema. Lula. Aí eu vou lá em Collor de Mello. Collor veio com a pasta. Marajá. Arrebentou, caçou, abriu fronteira. Hoje eu uso um carro importado. Muita gente tem muita... A modernidade chegou. Ele fez isso na fronteira do Brasil. E de repente, dentro de 30 dias, ele, caiu fora. O que encontraram a respeito dele foi uma história de uma Elba e PC que virou farelo. Por que o impeachment da Dilma Rousseff não vai a pauta? Primeiro que o presidente da Câmara está mais preocupado em salvar teu mandato do que acolher um possível pedido de impeachment do então fundador do PT, Hélio Bicudo, para que nós, parlamentares, venhamos a decidir pela abertura ou não do seu processo. Tem um acordo aí, eu não entro com impeachment e tu não me tira da presidência? Pelo que tu indica, sim, infelizmente, né? O Cunha mesmo disse, né? Se eu hoje botar o caso da Dilma para andar, o meu anda também. Então parece que, pelo que parece, estão buscando costurar um grande acordo para salvar mandatos naquela casa. E a questão da senhora Dilma Rousseff, temos provas, né, via Tribunal de Contas da União, mais do que contundentes, que ela está em curso em crime de responsabilidade capturado no artigo 85 da Constituição. Então, inclusive, nós agora estamos novamente vivendo novas pedaladas fiscais no corrente ano. A previsão... Inventaram o nome pedalada por uma coisa que... aquela pessoa que... De corrupção, de enganação, de mentira. É a pessoa que gasta mais do que tem. Nós vamos terminar esse ano, as projeções aí da própria equipe que é o nome do governo, depois de pagarmos tudo que temos que pagar de forma obrigatória, o governo vai lançar para o ano que vem 120 bilhões de reais de dívida. E essa dívida é o que se chama de pedalada fiscal. A refinaria dos Estados Unidos, a refinaria lá fora que foi comprada, a questão de investimento em Cuba, investimento em portos fora do Brasil. Gente, o BNDES, que não saiu nada do BNDES ainda. Nós temos aqui, vizinho da Paraíba, Pernambuco. Pernambuco vai ser o estado que mais vai decrescer no corrente ano. Por quê? Falta de investimento no porto de Suape. Mas agora Lula e Dilma investem no porto de Mariel, em Cuba. Que governo é esse? Que está preocupado em gastando dinheiro nosso com outros países. Que, inclusive, Cuba é um país onde a democracia passa ao largo. Passa 300 quilômetros de distância.
Então, este governo não está preocupado conosco. Quer ver uma coisa grave também? No Diário Oficial da União, de 21 de março do ano passado, dia do meu aniversário, no caderno voltado ao Ministério da Agricultura, foi assinado um acordo com o Equador, onde o Brasil agora passou a ser importador de bananas do Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo. Inclusive o controle fitossanitário, ou seja, o controle para que nós sabemos se a banana tem alguma coisa que possa contaminar os produtores de banana aqui, é feito pelo Equador e não por nós. Já que você falou em agricultura, eu queria só abordar um tema que eu tenho falado aqui. O estado do Pará teve uma crise da produção de farinha de mandioca. O Amapá sofreu, que o Amapá produz 30%, recebe o resto do Pará. Nós recebemos ainda farinha para cá, para o Nordeste, sul do país do Pará. Tá. Aí mandei a minha equipe, as equipes de reportagem, saber o que era, procurei saber o que era e tal, Falaram do Bolsa Família. Recebi o Bolsa Família, não ia trabalhar, ninguém estava produzindo nada. A farinha foi a R$12 o quilo, aí voltaram a produzir. Tema Bolsa Família. Olha, no levantamento na cidade de Marau, Rio Grande do Sul, o prefeito, preocupado com isso, fez uma auditoria. 1/3 de imediato foram desligados, que eram pessoas que tinham casas boas, tinham salários, tinham carro na garagem. De vez em quando você vê até vereador recebendo Bolsa Família por aí. E grupo de 100, 200, não é pouca gente não. Então 1/3 do Bolsa Família é fraude. O outro 1/3 é gente que pode trabalhar e não quer trabalhar. O terço final são pessoas que, lamentavelmente, infelizmente, não tem como sobreviver se não tiver esse apoio da União. E tem que continuar. Então, o que eu acho. Então, para deixar claro, o senhor concorda com a continuação do Bolsa Família para esse segmento que realmente, comprovadamente, não tem como possível. se No sustentar. segundo terço que eu falo aqui, que tem condição de trabalhar, você, além de talvez ali dar-lhe, através dos municípios, um treinamento para exercer alguma profissão, você dá um prazo, dá esse prazo para ele, mas você o deixa dentro desse prazo, caso apareça uma atividade para ele exercer, com carteira assinada, ele vai continuar recebendo o Bolsa Família por mais algum tempo. E depois, tchau, vai trabalhar. Gente com meu porte físico não pode dizer que não tem o que fazer aí fora. Mesmo que vá para a informalidade, tem. Nós não podemos ter uma ampliação desses projetos sociais de forma tão grande que, na verdade, se transforma num projeto eleitoral. O povo brasileiro, trabalhador, não tem como conviver com essa carga enorme. Estamos gastando com projetos sociais em torno de 120 bilhões de reais por ano. É muita coisa, não temos como garantir isso, até porque a atividade econômica nossa decresce dia a dia. O Brasil perde por dia 3 mil novos empregos. O Brasil, o povo, em especial classe média, pobre, está sacando por mês 5 bilhões de reais da poupança. E a nossa economia ainda não chegou no fundo do poço, em especial no Tratado do Pacífico agora, 12 países, entre eles Estados Unidos e Japão, que nós vamos sofrer e muito para poder exportar o que nós produzimos no nosso país. Okay. Quero chamar nosso colega Ricardo Martins, por favor, jornalista, mas eu vou passar a palavra para ele e eu quero deixar na sua mente para pensar por que o Nordeste brasileiro sofre tanto com a falta de água, já que nós somos detentores de alta tecnologia de perfuração de petróleo, buscamos petróleo do pré-sal, não podia pegar essa perfuratrizes aí e furar poços por esse Nordeste afora, ou quer manter o nordestino na base do curral eleitoral? Então, inclusive na ditadura militar, não teve nenhum projeto a respeito disso? Responde daqui a pouquinho. Ricardo. Deputado Jair Bolsonaro, boa tarde GB, telespectadores da TV Clube. Deputado, João Pessoa figura hoje entre as capitais mais violentas do país. Todos os dias nós aqui do Aqui na Clube divulgamos fatos lamentáveis, crimes horrorosos. Na opinião do senhor, qual seria a medida mais eficiente para acabar de uma vez por todas com isso? Será que a pena de morte que o senhor prega aí no seu discurso seria essa medida? Prisão perpétua também? Você pode ver, no Rio de Janeiro, mais de 300 filhos de policiais tornam-se órfãos ano após ano. O que eu gostaria de implementar aqui é uma política de planejamento familiar. Tirando os mortos, o Brasil cresce aproximadamente 2 milhões e 300 mil habitantes por ano. Não temos como dar vazão às necessidades básicas dessa massa enorme que vem aqui. Vem aqui, ó, tornam-se pessoas, né? Lógico, nascem e são seres humanos. Então, primeiramente, uma política voltada para aí. A questão de segurança pública, eu prefiro as cadeias cheias de marginais que o cemitério cheio de inocentes. Você tem que prender essas pessoas. E até eu pergunto, né, o GB, de uma forma brincadeira, brincando contigo. Você não sabe a diferença de furto, roubo e latrocínio.
E eu vou te explicar agora a diferença. Se alguém está levando embora os pneus do teu carro lá fora, isso é furto. Se você chega, o cara te dá uma pancada e leva o pneu embora, isso é roubo. Agora, se esse cara dá um tiro em você, te mata e vai embora, isso é latrocínio. Por que não prender com pena mais grave quem comete o primeiro furto? Por que temos que esperar que ele venha cometer um crime, produza um cadáver, para depois você prender esse elemento? E outra questão é a nossa legislação. Dificilmente você vai ser preso, se for julgado vai pegar uma pena que vai lhe dar, dado as concessões, os benefícios, pouco tempo de cadeia. E rapidamente, o marginal jovem voltar lá para onde? Para a vida da decriminalidade, que é muito mais lucrativa para ele. Tem que ser por aí. Caso contrário, vamos continuar aqui na política de direitos humanos, que eu sou radicalmente contra ela. Se um dia eu tiver poderes para tal, eu vou acabar com dinheiro para ONGs e dinheiro para entidades que defendem os direitos humanos. Esse pessoal vai ter que trabalhar. Não vão ficar defendendo o bandido, atacando o policial militar, o policial civil, em causa própria. Porque quanto mais crime para ele, melhor. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado. Você falou num assunto interessante. O casal de jovens, o menor, porque menor não pode ser chamado de menor. Antigamente chamado de trombadinho, não pode. Não pode. Menor, você tem que ter muito cuidado até em abordar o tema menor. Se o adolescente está em desacordo com a lei, ele mata, tem que ser tratado de uma forma diferente. Se ele estupra, tem que ser tratado de uma forma diferente. E aí tem um assunto polêmico que ele envolve nessa história. Como assim? Um casal, o camarada pega como é que é? O correto é. Para não falar, é adolescente em conflito com a lei. Adolescente em conflito com a lei. Porque se eu falar errado, o Ministério Público me pega, hein? Eu não posso chamar menor. Se eu chamar, me pega. Então, veja bem. Vai o adolescente em conflito com a lei, pega o casal, mata o rapazinho, pega a menina, passa 5 dias com ela, estupra e depois vai decapita. Aí teve um debate na Câmara. Sim. Aí ele não cometeu crime. Não sabia o que estava fazendo. Ele não cometeu, não sabia o que estava fazendo. Não sabia o que estava fazendo. E tinha uma deputada naquele momento, que depois foi ser secretária de Direitos Humanos, que naquele embate comigo defendeu o menorzão, que ele mais 4 estupraram por 5 dias em rodízio a menina. Depois ela foi decapitada. E ela foi defender que ele não poderia ser preso, punido, por ser menor de idade e não sabia o que estava fazendo. Houve um debate comigo, fui chamado de estuprador, dei o devido toco nela. E aquela confusão aconteceu. E toda vez que... Você foi punido? Na Câmara fui absolvido. No momento tem um processo que perdi em primeira instância, danos morais, 10 Quanto? 10 mil Vai reais. pagar? Não, pretendo não pagar. Ficaria mais barato para mim pagar do que recorrer à nossa justiça, que é bastante cara. Mas eu estaria vestindo a carapuça. Então está em segunda instância no janeiro. Tenho certeza que esse processo aí vai ser arquivado. É porque eu estava defendendo as mulheres de estupro. E aquela deputada que se diz defensora das mulheres, estava defendendo que o menor, 17 anos, 16 anos, caso estupre a tua filha, a tua esposa, ou até a tua mãe, ele pode fazer isso porque ele é um coitado que não sabe o que está fazendo. Então, a respeito de mulheres violentas, nós temos uma cidade aqui na Paraíba que tem o maior índice, houve até uma movimentação agora das mulheres saindo das ruas, falando a respeito disso e pedindo providências, né? Que é o maior índice de mulheres violentadas, estupradas aqui na região. O senhor, a questão da menoridade penal, a punição que o senhor daria se pudesse fazer com que esse projeto de lei passasse lá na Câmara Federal. Qual seria a sua opinião a respeito do menor? Olha, a pena do menor seria igual à pena do maior. Da idade. A partir de que idade? Olha só, para mim seria 14 anos de idade. Mas a minha proposta, que é mais antiga lá, entre outras, né, foi resolvemos fixar em 16 anos. Com 14 você não aprovaria esse projeto, não iria para frente. E mesmo assim, o menor, 16, 17 anos, pelo aprovado na Câmara e está no Senado, só pode ser punido como adulto caso ele cometa, por exemplo, um crime de sangue, tá? uma lesão corporal seguido de morte, ou tráfico de drogas. Fora isso, ele pode continuar roubando, furtando, que pode transformar-se num homicídio, no latrocínio, logo lá na frente, sem problema nenhum. Não adianta aquela proposta que alguns falam, vamos passar a internação para 8 anos. Por quê? Pelo ECA, todo menor em casa de recuperação
num prazo não superior a 6 meses, ele tem que ser levado à presença de um juiz e caso o comportamento dele tenha sido bom nos últimos 6 meses, o juiz, em 99% das vezes, bota na rua. Então, só você ficar quietinho 3, 4 meses, ter cometido o maior crime do mundo, você volta para a rua. Não dá para realmente conviver com essa legislação. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Federal, pode fazer a sua pergunta. Bom, eu vou voltar a um tema que já foi discutido aqui hoje, né? O senhor tem discursos muito ácidos com relação aos LGBTs. Citou agora há pouco uma comparação entre homossexuais e estupradores. Queria saber se o senhor é a favor da criminalização da homofobia. De jeito nenhum. Então vamos criminalizar a heterofobia, que eu sofro isso constantemente. Tá ok? Certas coisas, eu pego o exemplo de fora. O racismo, por exemplo. Morgan Freeman, um ator negro, perguntado como ele trataria a questão do racismo, como ele seria combatido, ele falou, não tocando no assunto. Você não pode, hoje em dia, uma briga, eu e o GB aqui, ele me chame de gay, ou Qualira, esses nomes todos por aí, Boiola. E vai que eu seja. Ele vai começa a cumprir uma pena de 3 anos de cadeia inafiançável como proposta pela comunidade LGBT. Um projeto passou na Câmara, infelizmente, e estava no Senado e foi sepultado há poucos dias. Eles querem se tornar semideuses. Você, quem está nos ouvindo aqui, vai ser feliz com o seu parceiro, com o seu homem, com a sua mulher, seja o que for. Ninguém tem nada contra isso e nunca combati isso aí. A minha briga foi e sempre será contra o material escolar. É um crime você ensinar a molecada na escola, como filmes, a serem homossexuais. Nenhum pai quer isso para seu filho. Se mais tarde ele resolver ter esse comportamento, a família que administra esse caso aí. A gente vê muitos casos de crimes que são relacionados à homofobia. Como é que o senhor acha, então, que poderia se resolver isso? Olha só, uma quantidade enorme de homossexuais são assassinados num local de trabalho, prostituição deles. Os ciúmes entre os homossexuais é muito maior entre um homem e uma mulher. Tá ok? Então, quando morre alguém, me desculpa aqui, morreu o GB agora. Ele é um cara desconhecido, o cara chega lá e fala, ele é gay. Como acontece, é muito comum acontecer, morre um homem, de repente aparece um cara que morava na mesma casa, era meu parceiro. E a justiça está dando pensão para esse cara. Então a causa LGBT é usada exatamente, no meu entender, os ativistas, a minoria, para desgastar os valores familiares também. Então essa questão tem muito mais mortes no final de um jogo de futebol, muitas vezes, né, no somatório, do que entre homossexuais. Quantos morrem por ano? Não temos controle disso. E, inclusive, em requerimento de informações ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro, né, a resposta de 2 anos atrás, que não tinha esse controle. Quem faz esse controle? É um tal de Luiz Motti, que é o chefe do Grupo Gay da Bahia. Ele simplesmente lê jornais do Brasil todo, internet, de acordo com o que ele plota ali, ele dá aquele relatório, olha, mataram 400 homossexuais esse ano. Eu não quero que morra nenhum, mas tem homossexual envolvido no crime, nas drogas, que acaba morrendo, mas entra na estatística apenas por serem homossexuais. Por dia, mais de 10 mulheres são assassinadas no nosso Brasil. A maioria é crime passional. E parece que não choca tanto a nossa comunidade do que tem chocado as mentiras sobre o assassinato de homossexuais. Obrigado, Bárbara. MST, que movimento é esse? E a gente vê que precisamos de terra para plantar? Precisamos, sim. Não se investe na cultura. Não se pensa no homem do campo para manter no campo, oferecendo escola, segurança, enfim, lá no campo. Não se investe, eu não vejo isso. Eu não vejo o cuidado da educação e das nossas crianças ensinando isso, eu não vejo. Quando eu vejo uma coisa, são parcos recursos e pequenos. Aí eu vejo o movimento fechando estrada, fechando tudo, entende? E vejo o movimento dos caminhoneiros, onde eles são taxados de marginais, os caminhoneiros. Você pode ver. Me conte essa história. Em medida provisória da senhora Dilma Rousseff há poucos dias, aquele que obstruir vias com veículos tem uma punição gravíssima para ele. Os caminhoneiros qualquer outro. Você obstruir, dificultar o trânsito, tem uma punição gravíssima. Agora, por que só com viaturas? Por que com pedra, com pau, com pneu, o MST pode? Então é o braço político do PT para simplesmente, no meu entender, entre outras coisas, acovardar a sociedade brasileira, se intimidar perante eles. O MST você vê em tudo quanto é lugar. Eu não vou, agora do Rio para Brasília, da semana, tirei fotografia dentro do avião, um cara do MST.
Eu queria saber, já que ele nem terra, não tem nada, o que ele está fazendo viajando um avião, onde uma passagem tem dia que custa R$1.000 naquele trecho. O MST é um grupo de bandidos que leva o terror ao campo. Ele entra na propriedade privada de terceiros, geralmente propriedade produtiva, depreda seu patrimônio, queima o seu trator, destrói a sua plantação, carneia o seu boi e dali 1 mês, 2 meses, 3 meses vai embora dando risada na cara do proprietário, até dando risada na cara da justiça, que demora meses até para se fazer uma reintegração de posse. Onde entro eu, caso eu tenha poderes um dia. Caso eu tenha poderes um dia, você, produtor rural, vai ter direito a portar um fuzil dentro da sua fazenda, porque esses marginais têm que receber como cartão de visita uma bala na cara, porque está invadindo a sua propriedade privada, que é sagrada, como é sagrada a tua casa, o meu apartamento. Por isso que eu defendo que você possa ter uma arma dentro de casa, caso eu queira, e eu também. Até mesmo para receber um marginal, que caso queira entrar na tua casa, para roubar teu patrimônio e para violentar a tua família com uma bala na cara. Esse tem que ser o cartão de visita. Não tem como combater essa violência com flores e com pombinha e com paz e amor. Não dá. O camarada fez uma armadilha na casa dele em São Paulo, agora recentemente fez uma armadilha, já tinha sido arrombado já umas 3 vezes. E na 4ª vez que o sujeito foi entrar pela porta da cozinha, a arma disparou, pegou ele no peito dele, aí a delegada enquadrou ele como homicídio doloso, intenção de matar. Aqui o deputado... Esse eu tenho que falar, infelizmente. Essa eu tenho que falar. Semana passada, entrei com um projeto de lei exatamente para incluir no excludente de ilicitude quem faça, por exemplo, um artefato como esse dentro da tua casa. A tua casa é sagrada. Você não pode entrar na minha casa, ainda mais as entradas eram de forma furtiva. Cansado de ser roubado esse cidadão, ou melhor, né, furtado, resolveu fazer isso aí. Dependesse de mim, num tribunal de júri, eu absolveria esse cidadão. E apelo para você, caso aconteça algo semelhante aqui, nossa querida Paraíba, e você for sorteado para o tribunal de júri, absolva esse cidadão. Porque o bandido tem que ser esse tipo de tratamento. Se você condená-lo, alguém vai entrar na tua casa amanhã, e pode acontecer, como hoje em dia acontece, você, ao dar um tiro nele, você vai responder por homicídio e ele, homicídio se morrer, caso não morra, você tentativa de homicídio e ele por invasão de homicídio. Você vai ficar mais tempo preso do que ele. Vamos fazer a justiça através do Tribunal de Júri. Deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal do estado de São Paulo pelo PSC. Então tem aí o pai e o senhor comunga dessas ideias, enfim, estou sabendo que você tem uma série de projetos que vem aí a colaborar com a segurança nacional? Sim, na verdade eu fui eleito com certeza. Os meus eleitores votaram em mim pensando que eu faço um trabalho igual ou pelo menos semelhante ao do deputado Jair Bolsonaro. Nesse caso, por exemplo, o que fica de exemplo para a sociedade é que vocês podem ser roubados e o seu direito é de ficar quieto. E a gente não pode, com certeza, corroborar com esse tipo de ideologia e é por isso que eu luto incessantemente para revogar o Estatuto do Desarmamento, que só desarmou o cidadão de bem. Hoje em dia, GB, só para citar uma estatística, no ano 1980, nós tínhamos 8.000 mortes por arma de fogo no Brasil. E agora, em 2015, o dado mais recente que nós temos é que esse número foi para 42.000. Então, eu lhe pergunto, para que serviu o Estatuto do Desarmamento? Favorecer a bandidagem, saber que está todo mundo desarmado e entrar e arrebentar. Agora vamos para outra esfera aqui. O nosso exército brasileiro, tiraram o general do ministro lá do exército, enfim, do ministro. E tiraram o ministro que era general, colocaram o civil, enfim, a Força Armada. Eu sinto que a nossa Força Armada está usando aí equipamentos, sabe, eu vou usar uma expressão bem sucateado, sem força, mal pago. A Polícia Federal, maior índice de suicídio está dentro da Polícia Federal. Então, uma Polícia Federal mal paga, uma Polícia Federal que está aí desestimulada. Agora, quando precisa da Polícia Federal para uma ação política, aí a Polícia Federal tem que estar lá. E os senhores deputados, o que estão fazendo a favor disso aí? Para a nossa segurança, Inclusive, tem muita piada na rede social dizendo assim, uma menina, uma garota dizendo, Dilma, pelo amor de Deus, não fala nada contra o Islã. Pessoal do Islã, nós somos amiguinho de vocês. Beijo, beijo. Dilma, tu tá ficando... Dilma, faz isso não, porque esse pessoal pode imaginar, vai acertar bem lá nos 3 poderes. Então, o que é? O nosso exército está sendo aí propositalmente sucateado dessa história? Polícia Federal também é proposital? Positivo, né? Porque nós, das Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo, para o comunismo. E a intenção de nos sucatear é exatamente que pessoas de nível próximo ao MST é que procure a carreira das armas.
quem mais cedo ou mais tarde possam haver ter generais, filhos de integrantes do MST. Lógico que isso é uma questão a longo prazo. E grave também, você pode ver, eu não aceitaria ser ministro da Saúde. Eu não tenho conhecimento de absolutamente nada nessa área. Agora, colocam como ministro da Defesa pessoas que não têm qualquer conhecimento da instituição, bem como, ao não ter conhecimento, trabalham para que ideologicamente nós viemos a mudar o nosso posicionamento. Como temos agora alguém do PCdoB como ministro da Defesa. O general que foi afastado, foi transferido agora, o general Mourão, que estava no Comando Militar do Sul, depois ele falava para o povo, acordem para a luta patriótica. Mas por que aceitam assim? Todo mundo aceita. Por que todo mundo aceita? Nós aqui temos não tem força? Não tem força no Congresso Nacional de barrar esse negócio? Não tem força, não? Infelizmente, nós estamos sobrevivendo. O militar vive basicamente do patriotismo. A questão salarial é uma desgraça em nosso meio. Temos uma medida provisória que trata da lei de remuneração dos militares de 2000. Faz agora em dezembro 15 anos que ela não é votada. É uma medida que, ao tirar todo e qualquer direito do militar, desestimula quem está na carreira, bem como quem pensa em entrar na carreira. Hoje em dia, a evasão de oficiais, tenentes e capitães por ano, está na faixa de 240. De segundo e terceiro sargento, está na faixa de 700. Ou seja, não tem qualquer estímulo para a carreira, o pessoal sai fora. Tá complicado, hein? E você não forma um tenente de artilharia como eu sou, via concurso público. Quem é Lula e Lulinha, para os senhores? Quer falar você ou quer falar eu? Fechar. Lulinha, quero os dois, quero a opinião dos filho do cara, né? O que ele era no zoológico de São Paulo? Limpava estrume, né, de elefante? Peraí, o filho do Lula era o quê? Do zoológico de São Paulo? É funcionário? Funcionário, uma profissão sem qualquer demérito a ela, e ele cuidava aqui de limpar a jaula do elefante. Uma profissão honrosa. Mas, de repente, o cara sai de lá né? Mas você pode ver, você ouviu falar do Rei Midas. Ele tocava em pedras e objetos, virava ouro. O do Lula tocava em estrume e virava ouro. Então ele é muito melhor que o Rei Midas. O Lula podia nos ensinar como o filho dele conseguiu ficar rico. Que até hoje essa fortuna dele é inexplicável. Tanto é que já foi chamado a depor na Polícia Federal e não convenceu ninguém até o momento. É o tráfico de influência. O senhor Lula, infelizmente, pegou o governo do país num momento bom, onde os commodities, aquilo que o Deus nos deu, os minérios, né, a terra agricultável, o agronegócio, estava lá em cima. E ele fez aí, deitou e rolou, vamos assim dizer, na questão econômica do Brasil. Isso acabou. Os commodities caíram mais de 50%, o agronegócio está patinando e os commodities, minério de ferro, você hoje em dia está tendo prejuízo ao exportar esse material em especial para a China. Como se consegue essa blindagem? Você tem que investir em agregar valores no que você exporta. Você não pode, no meu entender, pegar o minério de ferro, por exemplo, e simplesmente botar no porto e ir embora. A cada navio de minério de ferro, você recebe de volta uma canoa de aço. Você tem que ter siderúrgicas aqui. Entendi. Se você não tiver como fazer siderúrgica, recurso para tal, faça parcerias com o primeiro mundo. Então foi com esse aço que o Lula e Lulinha conseguem se blindar contra essa... Porque não aparece nada, rapaz. O cara foi chamado aí, o processo tudo sigiloso, não vai nada, e aí? Não vai dar em nada, vai. Virou pizzalão esse negócio aí, né? Só para deixar claro aqui um acontecimento dessa semana, um requerimento de minha autoria, com apoio da Bancada da Bala, inclusive deixar Bancada aqui... de quê? Bancada da Bala, na Comissão de Segurança Pública, inclusive um dos que assinou o requerimento foi o deputado Efraim Filho. Conseguimos aprovar ali um convite, não é CPI, eu não posso convocá-lo, mas um convite para que o Lula viesse à comissão para falar da gente sobre crime de ódio, sobre o que ele bem entender. Até ele aceitou. Eu acredito que ele não vai aceitar, que a nossa tropa ali é afiada. Ué, mas uma palestra dele é 750 mil, quase 1 milhão, uma palestra? E eu sou conferencista e se a gente fizesse uma vaquinha lá, fizesse um trabalho perante o povo para pagar 1 milhão para ele, eu duvido que ele vá mesmo assim, não vai não. Não vai. Até porque tudo está na internet hoje em dia, né? O que você fala aqui, nós falamos aqui, até que porventura, nos bastidores, sempre tem alguém filmando. Ninguém até hoje apresentou uma palestra do Lula em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Que palestras secretas são essas? Mas ele estava chamando todo mundo para falar de coisas boas, enfim, e até falou que vou até usar a expressão, me perdoe pela expressão, mas está gravado, está na internet. Ele disse, olha, vamos falar de coisas maravilhosas, só fala de coisas ruins, mas esse dia notícia ruim, violência. Vamos falar assim, por exemplo, minha mãe fez uma panqueca do cacete de porco. Tem alguém aí? Teve um programa de televisão, né? Por ocasião da primeira eleição de Dilma Rousseff, ela foi num programa de uma TV muito grande no nosso Brasil
e ensinou ali a fazer realmente uma panqueca. E eu falei que a especialidade dela não é panqueca, era coquetel molotov. Deputado Jair Bolsonaro, Prazer, muito aí. obrigado por ter vindo aqui. Lembra meu pai, Geraldo Bolsonaro? É, na GB, né? Vou te contar. Um abraço. Agora, Obrigado. eu te fiz uma pergunta, você não respondeu. Você legal, Respondeu. Vem cá, tá viajando com o dinheiro do Congresso lá, da verba do gabinete? O parlamentar tem atividade nacional, tá ok? A verba de gabinete eu uso para viagem, sim. Não estou fazendo campanha política. Estou aqui sentindo a temperatura de cada estado, como está o Brasil. Que nós temos que participar do tabuleiro político nacional. E se faz dessa forma. Se eu fosse viajar com recursos meus, não teria como atender a todos. É verdade que você vai, Seria aquele que o mais deputado que mais vai devolver? vai devolver de recursos. Você pode escrever isso aí, não precisa cobrar não, que você vai ver na... Eu também. Eu também. Calma, pessoal, a galera me bate. Deputado, muito obrigado. Devia me dar 20 segundos? Muito obrigado. Só passar um recado aqui. Muitas vezes acabam comparando, falando que o deputado Jair Bolsonaro quer colocar a família toda na política. Eu sou advogado, sou policial federal, e dizer o seguinte para esses jornalistas, que eu não coloquei a arma na cabeça de ninguém para votar em mim. E o recado é o seguinte, eu quero ver essa mesma disposição com que vocês... Alguns, Pode falar, pode falar. Com que alguns empunham o dedo na nossa cara para falar esse tipo de coisa, se vão atrás do filho do Lula, vão atrás do Lulinha com essa mesma energia e perguntam para ele qual é a fórmula para ficar milionário. Conta, hein? Grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Morgana. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo mesmo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.